Bom dia, a paz do Senhor, tudo bem? Na manhã de hoje eu quero compartilhar o texto que se encontra em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que diz assim: Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória e para sempre. Amém. O apóstolo Pedro aqui, ele nos diz, nesse versículo específico, pegando esse versículo de forma isolada, que devemos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Mas o que significa crescer na graça e no conhecimento? Não, o crescer na graça é entender o que é a graça, que é o favor não merecido, que anda consonante com misericórdia, que é não recebermos o castigo a qual nós deveríamos receber. Crescer na graça significa que nós devemos nos aproximar da cruz de Cristo sabendo qual foi o resultado dessa cruz, porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, é entender o significado da cruz de Cristo. Eu gosto muito da mensagem da cruz porque ela revela quem eu sou, quem eu realmente sou. Um homem fraco, falho, pecador, que necessita da total ajuda e sou completamente dependente da vontade de Deus. Crescer na graça é se aproximar de Cristo pelo que Ele é, pelo que Ele fez e pelo que Ele pode fazer no sentido de perdoar os nossos pecados, de fazer com que nós nos tornemos filhos de Deus por adoção. Crescer na graça é se aproximar da cruz sabendo que a cruz é o resultado final de um amor incomparavelmente grande. Crescer na graça significa que nós devemos ampliar o nosso entendimento do que foi a missão de Jesus Cristo aqui na Terra e lembrar da sua promessa que um dia ele vai voltar. Crescer na graça é dizer a si mesmo: eu sou completamente independente dessa cruz, do que esta cruz ela fez por mim, do que essa cruz ela realizou para a minha vida e das promessas que a cruz traz através da morte e ressurreição de Jesus para a minha vida e para a vida da minha família. Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador. Não estamos falando aqui simplesmente de receber unção ou sair profetizando ou adquirir um grande conhecimento teológico, mas crescer na graça e no conhecimento anda junto, porque ele está falando exatamente em entender aquilo que foi a missão de Jesus aqui na Terra. No Evangelho de João, no capítulo 6, verso 39, Jesus diz que ele faz a vontade daquele que o enviou. E que vontade é essa? A vontade é que nenhum daqueles a qual lhe foi lhe dado se perca, antes que todos sejam salvos. Jesus Cristo ele salvou a todos, salvou a mim, salvou a você, do que? Da ira de Deus, que está destinada aos filhos da desobediência. Então, crescer na graça e no conhecimento significa que nós precisamos entender, compreender que Jesus Cristo não merecia, nós merecíamos sofrer uma morte horrenda por conta de nossos pecados, mas Ele tomou sobre si o nosso lugar. Ele levou sobre si as nossas dores, nós o reputávamos por aflito, oprimido de Deus. Achávamos que era Ele que que merecia aquilo por Ele ser quem é. Mas não, nós é que merecíamos. É isso que o profeta Isaías diz em seu capítulo 53. Crescer na graça e no conhecimento significa que nós precisamos compreender aquilo que o apóstolo Paulo fala a respeito da altura, da largura, da profundidade e do comprimento do amor de Deus, da graça de Deus, de tudo aquilo que Deus tem a realizar em nossas vidas. Crescer na graça e no conhecimento significa que um dia nós vamos ter um encontro com Deus,
com o próprio Cristo e ali compreenderemos com grande amor Ele nos salvou. O texto de Colossenses capítulo 2, verso 14 diz que Jesus Cristo colocou sobre a cruz do Calvário a dívida que era contra nós e humilhou publicamente as potestades do mal. Quando nós vemos isso daí, quando nós lemos esse versículo, quando nós passamos a ter entendimento desse versículo, da mensagem da cruz, a qual muitas vezes nós cantamos, sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Quando nós começamos a entender a profundidade da mensagem da cruz, nós vemos que não é nada que nós fazemos. Não é o nosso muito orar, não é o nosso muito jejuar, não é o nosso muito conhecer a Bíblia teologicamente falando, não é isso. Mas é aquilo que Jesus Cristo fez. E o orar, o jejuar, o conhecer a Bíblia teologicamente faz com que nós nos aproximemos de Cristo, faz com que nós não sejamos enganados por aquilo que está no mundo. O mundo ele tenta nos enganar de todas as formas, mas quando nós estamos alicerçados na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós sabemos que é a cruz que nos direciona a um lugar de paz. Sabemos que é a cruz que nos direciona a um lugar de esperança. Sabemos que é a cruz que nos garante que nós teremos vitória sobre a morte. Ainda que nós morramos neste mundo, lembre-se do que Jesus ele fala no Evangelho de João, no capítulo 11. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele é a ressurreição e a vida. Ou seja, Jesus Cristo ele realizou algo que a qual nós jamais seríamos capazes de realizar, que é nos dar uma vida abundante, uma vida longe do pecado, uma vida onde nós conseguimos vencer o pecado. É isso que o apóstolo João fala em 1 João capítulo 4, se não me falha a memória, que nós temos a fé que vence o mundo. A fé que vence o mundo nos aproxima da cruz. A fé que vence o mundo que há dentro de nós, é a fé que nos leva até a cruz de Cristo. E aí nós crescemos na graça e no conhecimento, entendendo perfeitamente o que é graça e conhecendo a graça do amor de Deus. Quando nós entendemos essas coisas, o versículo de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, se torna algo palpável, algo alcançável para as nossas vidas. Por isso, na manhã de hoje, este devocional quer te ajudar a entender que crescer na graça e no conhecimento é se aproximar de Jesus Cristo, é se aproximar da pessoa de Jesus como o único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida. A Ele seja glória agora e para sempre. Amém. Quando o versículo ele fecha com essa... Quando o versículo ele encerra dessa maneira, é porque tudo aquilo a qual Deus está realizando, Ele cumpre. E dessa forma, nós temos a certeza que Deus fez grandes coisas em nosso favor. Que Deus abençoe a sua vida, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com você, com sua casa, com sua família, para se aproximar da cruz, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Ele toda a honra, toda a glória, para de agora e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe e até amanhã.